E a gente chega no segundo ponto desse vídeo, que é justamente a teoria do portfólio eficiente. E eu vou juntar aqui um pouquinho com a teoria da eficiência do Markowitz, que foi quem ganhou o prêmio Nobel de 1952. Então, não é pouca coisa, né, galera? É um prêmio Nobel. É coisa de louco. E você ignorando. Você tem capacidade de investir com... Presta atenção, porque isso aqui é um pouquinho complexo, é um pouquinho mais difícil do que o que você tá acostumado. Só que eu quero te honrar aqui nesse vídeo. Então, presta atenção aqui, tá? Markowitz, ele desenhou um gráfico basicamente dessa forma aqui, ó. Onde aqui é a tangente da taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco aqui no Brasil? Isso, a taxa Selic, tá? Você vai aprender isso aqui em profundidade com a Central Mentoria. E ele desenhou outro gráfico aqui, através de várias e várias contas matemáticas, tá? Você consegue, inclusive, baixar o artigo dele aí, se você quiser. Ele desenhou aqui uma curva de eficiência, que é o que ele chama de bullet, né? É como se fosse uma bala mesmo. E aí, a parte mais eficiente do portfólio é essa parte aqui, onde a linha que tangencia a taxa livre de risco pega ali na parte da curva da eficiência. Não entendi nada que você quis dizer. Não entendi nada. Pode ficar tranquilo, eu vou te explicar. Olha só. Pensa que isso aqui é o risco. Essa linhazinha aqui é o risco. Então, quanto mais pra cá estiver, maior o risco desses investimentos. E pensa que aqui é o retorno. Ou seja, o quanto você vai ter de rentabilidade. O que o Markowitz falou pra você, provou pra você, pra mim e pra toda a escola de economia, e inclusive foi premiado com um prêmio Nobel por conta dessa comprovação que ele fez. Ele falou assim, o seguinte, ó, presta atenção, Léo, se você escolher aqui, ó, um investimento aqui, vou pegar aqui, por exemplo, ó, Tigrinho, Tigrinho, é um investimento, o pessoal fala que é investimento, né? Tem muito risco, o retorno também pode ser muito grande. Na verdade, o retorno é praticamente zero, porque você nunca vai ganhar, o risco é tão alto que você só perde. Mas enfim, vamos supor que você conseguiria aí, você tá iludido ainda que você vai ganhar alguma coisa com o Tigrinho. O retorno é alto, teoricamente, prometido é alto, mas o risco é tão absurdo, mas tão absurdo, que você tende a ficar sempre abaixo da média, sempre abaixo da média. Se eu escolher um ativo bem aqui, ó, o risco é pequenininho, só que o retorno também é bem pequenininho. Então, é um ativo que eu vou ficar abaixo da média também. Léo, onde seria, segundo o Markowitz, o local ideal para minha carteira ficar? É aqui, no ponto de inflexão da curva de eficiência. Essa curvinha aqui é chamada de curva de eficiência, e o ponto de inflexão é justamente esse, ó. Então, o Markowitz, ele falou assim, Léo, se concentra em ficar aqui nesse ponto, ó, porque você vai ter um risco menor para um retorno melhor. E no longo prazo, você vai ter uma rentabilidade muito acima da média, porque os seus ativos não são tão arriscados, a sua carteira que você montou através do seu método de alocação não é tão arriscado, e mesmo assim confere um bom retorno. Então, você tá abrindo mão de um retorno de 17% para ganhar 15%, mas o cara que tá ganhando 17% tá correndo 20% de risco, e você aqui ganhando 15% tá correndo 10%. Ou seja, a sua carteira vai ter muito menos volatilidade, a sua carteira vai ter muito mais constância, inclusive de pagamento de dividendos, caso sejam ativos de dividendos. E quando o ativo é de dividendo, mas tem uma alta volatilidade, cai muito, sobe muito, é porque tá mexendo com o lucro da empresa. Se mexe com o lucro da empresa, mexe nos dividendos também. Então, Markowitz falou assim, Léo, se concentra nesse ponto aqui, ó, no ponto bonitinho lá da curva de eficiência. Depois surgiram até outros trabalhos, e aí foi onde nasceu o índice Sharp, que ele usou justamente isso aqui para poder ver qual que era o ideal ali, para poder fazer uma escala de risco-retorno, relação risco-retorno, enfim. Esses investimentos foram evoluindo até chegar no que a gente chama de teoria do portfólio eficiente, TPE.